Nunca imaginei que o dia mais triste da minha vida se transformaria também no dia em que minha própria filha me expulsaria de casa. O grito dela ainda ecoa na minha mente. Vá embora! Não preciso mais de você, seu velho. Palavras afiadas como punhais, vindas de quem ajudei a criar, de quem segurei nos braços quando era apenas um pequeno ser indefeso. Quando você passa 72 anos neste mundo, construindo uma família com cada tijolo de amor e sacrifício que consegue carregar, o último lugar onde espera encontrar rejeição é dentro do seu próprio lar. Meu nome é Benedito Cardoso, bibliotecário aposentado, viúvo recente. Enquanto conto esta história, estou sentado na varanda de uma casa em Búzios, observando o mar que Teresa e eu tanto amávamos durante nossa juventude. O caminho que me trouxe até aqui começou com uma perda devastadora e uma herança aparentemente injusta, mas terminou com uma descoberta que mudou tudo. Teresa e eu nos conhecemos quando éramos jovens, numa festa junina em Niterói. Ela trabalhava no banco, era meticulosa com números, enquanto eu vivia entre os livros da biblioteca municipal. Éramos diferentes, mas complementares. Nossa filha Vanessa nasceu após 5 anos de casamento. Menina esperta, de olhos vivos como os da mãe e sorriso tímido como o meu. Pelo menos era assim que eu a via, antes que o tempo e a ambição a transformassem em uma estranha. Construímos nossa vida tijolo por tijolo. Economizamos, fizemos horas extras. Teresa investiu com sabedoria o pouco que conseguíamos guardar. Aos poucos, nosso apartamento simples em Niterói se transformou numa bela casa na Barra da Tijuca. Vanessa teve tudo o que precisava e muito do que apenas queria. Faculdade particular, intercâmbio no exterior, carro novo aos 18 anos. Talvez aí estivesse o problema. Demos demais, exigimos de menos. Quando ela conheceu Bruno, um rapaz de família rica, mas falida, vi algo mudar em seus olhos. O brilho doce deu lugar a um fulgor calculista. Teresa percebeu também, mas manteve suas preocupações em segredo, pelo menos de mim. É apenas uma fase, eu dizia, querendo acreditar nas minhas próprias palavras. Não era uma fase. Era quem Vanessa havia escolhido se tornar. O casamento deles foi luxuoso, muito além do que poderíamos pagar. Mas Teresa insistiu que nossa filha merecia o melhor. Vendemos um terreno que havíamos comprado como investimento para a velhice. Valeu a pena? Não sei dizer. Nas raras vezes que Vanessa e Bruno nos visitavam após o casamento, sempre havia algo insuficiente. Nossa casa não era mais moderna o bastante. Nossa comida não era sofisticada. Nossos assuntos não eram interessantes. O único raio de luz nesse afastamento gradual era Mateus, nosso neto. Desde pequeno, ele demonstrava uma sensibilidade rara, tão diferente dos pais. Gostava de ouvir minhas histórias sobre livros antigos, sobre como conheci Teresa, sobre como era o Rio de Janeiro quando eu era criança. Seus olhos brilhavam com genuíno interesse, algo que havia desaparecido dos olhos de Vanessa há muito tempo. Então Teresa adoeceu. Foi rápido e devastador. Problema cardíaco congênito, disseram os médicos. Ela sabia há 2 anos, mas escondeu de mim para não me preocupar. Típico dela, sempre pensando nos outros. Nos últimos meses, passava horas trancada no escritório com o Dr. Ronaldo, nosso advogado e amigo de longa data. Eu achava que estavam apenas organizando papéis, seguros, esse tipo de coisa prática que Teresa sempre cuidou com maestria. O dia em que a perdi, foi como se alguém tivesse arrancado metade de mim. 45 anos juntos, mais tempo ao lado dela do que sem ela em minha vida. No funeral, segurei a mão de Vanessa com força, buscando e oferecendo consolo. Ela estava seca de lágrimas, enquanto as minhas não paravam de cair. Bruno checava o relógio constantemente. Mateus, com seus 12 anos, parecia ser o único verdadeiramente triste além de mim.
Uma semana depois, estávamos todos no escritório do Dr. Ronaldo para a leitura do testamento. O escritório sempre me intimidou, com aquele ar austero de conhecimento encadernado em centenas de livros jurídicos. Mas naquele dia, parecia particularmente opressor. Vanessa não parava de mexer no celular, enquanto Bruno mantinha um olhar de expectativa mal disfarçada. Mateus havia ficado na escola, alheio ao que acontecia. O Dr. Ronaldo me lançou um olhar estranho antes de começar a ler o documento. Havia algo em seus olhos, cumplicidade, pena, que não consegui decifrar na hora. Quando ele anunciou que a casa e os investimentos principais ficariam para Vanessa, vi minha filha e meu genro trocarem um olhar de satisfação contida. E quando revelou que minha parte da herança seria apenas um velho Opala azul que Teresa guardava na garagem há décadas, senti o peso do silêncio constrangedor que tomou conta da sala. O que eu não sabia, enquanto deixava aquele escritório com o coração partido por mais uma perda, primeiro Teresa, agora minha segurança na velhice, é que minha esposa, sempre tão meticulosa e prevenida, havia planejado muito mais do que eu poderia imaginar. O velho Opala azul, que parecia ser uma herança cruel e insignificante, guardava dentro de si um segredo que mudaria completamente minha história. Um segredo que só descobriria dias depois, quando finalmente tivesse coragem de abrir o porta-malas e encontrar a verdadeira herança que Teresa havia deixado para mim. Era uma manhã fria de julho, quando enterrei Teresa, minha companheira de 45 anos. O céu nublado parecia compartilhar meu luto, derramando uma garoa fina que se misturava às minhas lágrimas, enquanto o caixão descia à terra. Aquela mulher forte e decidida, de voz suave, mas opiniões firmes, que conheci quando ainda éramos jovens em Niterói, partiu após um infarto fulminante. Ou pelo menos foi o que me fizeram acreditar na época. Teresa sempre foi minha bússola, minha âncora. Ela administrava nossas finanças, cuidava da papelada, tomava as decisões práticas, enquanto eu vivia parcialmente imerso no mundo dos livros, mesmo depois de aposentado da biblioteca. Benedito vive com a cabeça nas nuvens. Ela costumava dizer às amigas, com um sorriso indulgente que nunca carregava desprezo, apenas carinho. Durante o funeral, observei os rostos ao redor do túmulo. Jurema, nossa governanta de 3 décadas, chorava silenciosamente, um lenço apertado entre os dedos nodosos. Doutor Ronaldo, nosso advogado, mantinha a expressão solene típica de quem está acostumado a participar de momentos como este, mas havia algo estranho em seu olhar quando nossos olhos se encontravam. Uma mistura de pesar e conhecimento. Antônio, velho amigo e mecânico, estava lá também, discreto num canto, cabelos brancos espalhados pelo vento úmido. Enquanto o padre recitava as últimas palavras, segurava com força a mão da nossa única filha, Vanessa. Seus dedos estavam frios e rígidos dentro dos meus. Não havia lágrimas em seu rosto perfeitamente maquiado, apenas uma expressão de impaciência mal disfarçada. Ao seu lado, Bruno, meu genro, consultava discretamente o relógio de pulso a cada 5 minutos. Apenas Mateus, meu neto de 12 anos, parecia genuinamente triste, seus olhos vermelhos e inchados, tão parecidos com os de Teresa quando ainda era jovem. Mal sabia eu que, em poucos dias, aquela mesma mão que eu segurava em busca de consolo mútuo me empurraria para fora da casa que construí com tanto esforço ao lado da minha esposa. Os dias que seguiram ao funeral foram um borrão de dor e confusão. A casa parecia enorme e vazia, sem a presença de Teresa. Cada cômodo guardava memórias que agora se transformavam em pequenas facas que perfuravam meu coração a cada passo. Na cozinha, podia vê-la preparando aquele café forte que só ela sabia fazer. Na sala de estar, lembrava de nossas noites lendo lado a lado em silêncio confortável. No jardim, quase podia ouvir sua voz, chamando para ver alguma flor que acabara de desabrochar. A dor da perda já era insuportável por si só. Todas as noites, eu acordava procurando o calor do corpo de Teresa ao meu lado.
apenas para encontrar o vazio. Esticava a mão pela madrugada, tateando em busca dela. E o encontro com os lençóis frios era como perder Teresa novamente, noite após noite. O silêncio da nossa mansão, na Barra da Tijuca, antes tão acolhedora, parecia agora me sufocar com lembranças. Mesmo assim, encontrava algum consolo na presença da minha filha, do meu genro e do meu querido neto, que com seus 12 anos era a luz dos meus dias naquela escuridão. Ou pelo menos era o que eu pensava. Vanessa e Bruno haviam se mudado temporariamente para nossa casa após o falecimento de Teresa. "Para te fazer companhia, pai", disse ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. No início, fiquei genuinamente grato. A ideia de ficar completamente sozinho naquela casa enorme me aterrorizava. Mateus trouxe alguma vida de volta aos cômodos silenciosos com sua energia infantil, suas perguntas curiosas sobre os livros nas estantes, suas histórias da escola. Mas logo comecei a notar mudanças sutis. Vanessa e Bruno faziam ligações em voz baixa, encerrando as conversas abruptamente quando eu entrava no cômodo. Pequenos objetos de valor sentimental começaram a desaparecer. Um relógio de bolso que pertenceu ao meu pai, uma caneta que Teresa usava para assinar documentos importantes. Quando questionava, recebia sempre a mesma resposta: "Você deve ter guardado em outro lugar, pai. Você anda tão distraído ultimamente." Jurema, que continuou trabalhando conosco após a morte de Teresa, me procurou uma tarde, enquanto eu estava sozinho na biblioteca. "Seu Benedito", ela disse em voz baixa, olhando nervosamente para a porta. "Tem algo estranho acontecendo. Dona Vanessa e o marido dela, eles estão mexendo nos papéis da Dona Teresa, abrindo gavetas, procurando coisas no escritório." Tentei tranquilizá-la e a mim mesmo. "Devem estar apenas organizando os documentos, Jurema. Há muito a resolver quando alguém parte." Ela balançou a cabeça, não convencida. "Não é isso, seu Benedito. Eles parecem ansiosos, como se estivessem procurando algo específico. E ontem ouvi eles falando sobre o testamento, sobre quando seria a leitura. O senhor Bruno disse algo como: 'Precisamos garantir que tudo esteja em nosso nome antes que o velho perceba.'" Aquelas palavras caíram como pedras no meu estômago, mas me recusei a acreditar. Não minha Vanessa. Não a menina que eu embalei nos braços, que eu ensinei a ler, cujos pesadelos infantis eu espantei tantas noites. Deve haver algum mal-entendido, pensei. Lembro-me perfeitamente daquela quinta-feira, uma semana após o funeral. O Dr. Ronaldo Bastos, advogado da família há décadas, nos reuniu em seu escritório no centro do Rio para a leitura do testamento. O céu havia clareado depois de dias de chuva, como se Teresa finalmente tivesse encontrado paz, mas meu coração ainda estava mergulhado em sombras. Vanessa estava impaciente, mexendo constantemente no celular, enquanto Bruno, sempre elegante em seu terno italiano, mantinha um olhar de expectativa mal disfarçada. Mateus havia ficado na escola, alheio ao que acontecia. Era melhor assim. Algo me dizia que não seria um momento adequado para uma criança. O escritório do Dr. Ronaldo sempre me pareceu intimidador, com suas estantes de livros jurídicos do chão ao teto, e aquela mesa de madeira maciça que parecia julgar quem se sentava diante dela. As janelas altas filtravam a luz do sol, criando padrões geométricos no tapete persa gasto pelo tempo. Quando o advogado ajustou os óculos e começou a ler o documento com sua voz monótona, senti um calafrio percorrer minha espinha. Havia algo na maneira como ele olhava para mim entre as linhas, um tipo de comunicação silenciosa que eu não conseguia decifrar completamente. Eu, Teresa Cardoso, em plena capacidade mental, deixo a minha filha Vanessa a propriedade situada na Avenida Lúcio Costa, número 4865, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, bem como os investimentos mantidos no Banco Nacional Privado sob a conta número 788952. Nesse momento, vi Vanessa apertar discretamente a mão de Bruno, um sorriso contido nos lábios de ambos. Meu coração apertou.
Teresa havia deixado nossa casa para Vanessa, o que não era uma surpresa. Sempre conversamos sobre como seria natural que nossa única filha herdasse a propriedade principal. Mas algo me dizia que havia mais por vir. Dr. Ronaldo fez uma pausa, tomou um gole de água e continuou. Ao meu esposo, Benedito Cardoso, deixo o veículo Chevrolet Opala, ano 1975, cor azul marinho, placa JKL 4578, guardado na garagem da residência principal. Houve um silêncio constrangedor na sala. Aquele Opala era praticamente uma relíquia que Teresa guardava por algum sentimentalismo inexplicável. Quase nunca o usávamos e eu nem sequer lembrava a última vez que o vi funcionando. Era uma paixão antiga de Teresa, comprado quando Vanessa era apenas um bebê. Nos primeiros anos, fizemos algumas viagens com ele, mas à medida que prosperamos financeiramente, outros veículos mais modernos o substituíram. Mesmo assim, Teresa nunca quis se desfazer dele. Este carro tem história, Benedito. Ela dizia quando eu perguntava por que mantínhamos aquela relíquia. Algumas histórias precisam ser preservadas. Dr. Ronaldo me olhou por cima dos óculos com uma expressão que não consegui decifrar na hora, mas que hoje entendo que era de cumplicidade discreta. Vanessa não conseguiu disfarçar um riso de desprezo. Bruno sussurrou algo em seu ouvido e ambos trocaram olhares cúmplices. Eu estava atordoado demais para reagir. Como Teresa poderia ter feito isso comigo? Depois de tantos anos juntos, depois de todo o nosso amor, ela me deixava apenas um carro velho enquanto nossa filha ficava com tudo? Não fazia sentido. Teresa sempre foi justa, equilibrada, sensata. Por que tomaria uma decisão tão desequilibrada no final da vida? Há mais alguma coisa, Dr. Ronaldo? Perguntei, minha voz traindo minha confusão e desapontamento. O advogado fechou a pasta lentamente. Não, Sr. Benedito. Isso conclui o testamento da senhora Teresa Cardoso. A viagem de volta para casa foi um pesadelo. Bruno dirigia em silêncio, um meio sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Vanessa falava ao telefone, já planejando mudanças na decoração da casa. Eu estava no banco de trás, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto enrugado, tentando entender o que havia acontecido. A sensação de traição era quase física, como um punhal enterrado no peito. Poderíamos transformar a biblioteca em uma sala de ginástica, ouvi Vanessa dizer a alguém ao telefone. Todos aqueles livros velhos estão apenas juntando poeira mesmo. A biblioteca, o santuário que Teresa havia criado para mim, com estantes do chão ao teto e aquela poltrona confortável junto à janela, onde passei milhares de horas mergulhado em outros mundos. A ideia de ver aquele espaço sagrado transformado em algo tão mundano me causou uma dor quase física. Chegando em casa, Jurema percebeu imediatamente minha aflição e me ofereceu um chá de camomila. O senhor está pálido, seu Benedito. Venha, sente-se um pouco na cozinha. Sempre atenta, sempre presente, Jurema era mais família para mim do que muitos parentes de sangue. Ela serviu o chá fumegante em uma caneca que Teresa e eu compramos em uma viagem a Ouro Preto, muitos anos atrás. Suas mãos enrugadas tremiam ligeiramente enquanto me passava o açucareiro. Como foi, seu Benedito? Perguntou em voz baixa. Antes que pudesse responder, ouvi Vanessa chamar meu nome da sala, em um tom que nunca havia usado comigo antes. Frio, autoritário, quase desdenhoso. Pai, precisamos conversar. Agora. Mal tive tempo de tomar um gole do chá. Pedi licença a Jurema e fui até a sala, sentindo um peso no estômago, como se já soubesse o que estava por vir. E sabia, de certa forma. As pistas estavam lá, nos olhares, nos cochichos, na maneira como Vanessa e Bruno vinham agindo desde a morte de Teresa. Quando entrei na sala, a cena que encontrei confirmou meus piores temores. Vanessa e Bruno estavam de pé, cercados por caixas. Vi que ela já havia tirado algumas fotos da parede, fotos minhas com Teresa, momentos preciosos da nossa vida juntos, e as colocado dentro de uma caixa de papelão marcada como
doações. Bruno estava ao telefone com alguém, falando animadamente sobre cores para as paredes do quarto principal. Meu quarto, o quarto que dividi com Teresa por décadas. Estou pensando em um tom de azul petróleo para a parede principal, com detalhes em dourado. Algo sofisticado, sabe? Precisa ficar pronto em 2 semanas no máximo. 2 semanas? Fiquei parado na entrada da sala, invisível para eles, tentando compreender a rapidez com que minha vida estava sendo desmontada e reempacotada, como se eu fosse apenas um detalhe inconveniente a ser removido. Ah, pai, aí está você, disse Vanessa quando finalmente notou minha presença. Havia uma frieza em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Sente-se, precisamos conversar sobre os próximos passos. E sentei-me no sofá onde Teresa e eu costumávamos assistir a filmes antigos nas noites de domingo. O mesmo sofá onde Vanessa deu seus primeiros passos, segurando-se nas almofadas para manter o equilíbrio, enquanto Teresa e eu a encorajávamos, braços estendidos, corações transbordando de amor e orgulho. Agora que mamãe se foi e a casa é minha, acho melhor você encontrar outro lugar para morar, disse Vanessa, sem sequer me olhar nos olhos, como se estivesse comentando sobre o tempo. Bruno e eu queremos nosso espaço e Mateus precisa do quarto de hóspedes para montar uma sala de jogos. Fiquei paralisado, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Minha própria filha, sangue do meu sangue, me expulsando da casa que construí com tanto amor, onde cada canto guardava memórias preciosas da nossa vida em família. Mas esta é minha casa, Vanessa. Construí cada pedaço dela com sua mãe. Todas as minhas memórias estão aqui. Foi então que ela finalmente me encarou. E o que vi em seus olhos me gelou a alma. Não havia nada ali. Nenhum amor, nenhuma gratidão, nenhum respeito. Apenas a frieza calculista de uma estranha. A casa é minha agora, está no papel. Mamãe deixou para você aquele Opala velho que ela tanto gostava. Pegue suas coisas e o carro e siga sua vida. Vá embora. Não preciso mais de você, seu velho. Cada palavra era como um tapa. Bruno nem se deu ao trabalho de interromper sua ligação. Apenas virou de costas e continuou falando sobre tons de azul para as cortinas, como se eu não estivesse ali, como se não estivesse sendo expulso da minha própria casa. Jurema, que ouviu tudo da porta da cozinha, veio em minha defesa, seu rosto normalmente gentil contorcido pela indignação. Dona Vanessa, como a senhora pode falar assim com seu pai? Depois de tudo que ele e Dona Teresa fizeram pela senhora? Cuide da sua vida, Jurema, ou você será a próxima a sair, respondeu Vanessa secamente. Esta casa é minha agora, e decido quem fica e quem vai. Vi as lágrimas nos olhos daquela mulher que cuidou de Vanessa desde bebê, que a alimentou, que aguentou seus caprichos de adolescente e que agora testemunhava o monstro de ingratidão que ela havia se tornado. Fiz um gesto para Jurema, pedindo silenciosamente que não se arriscasse mais por minha causa. Ela já era idosa demais para procurar outro emprego e eu não suportaria vê-la desamparada por minha culpa. Subi para o quarto como uma sonâmbulo, movendo-me por pura força do hábito. A cama ainda estava desarrumada do jeito que deixei pela manhã. Teresa sempre insistia em arrumá-la logo ao acordarmos, mas desde sua partida não conseguia manter a disciplina. Pequenos hábitos que se perdem quando perdemos quem amamos. Comecei a colocar algumas roupas em uma mala, objetos pessoais, alguns poucos livros, as joias que herdei da minha mãe e que um dia esperava dar a Vanessa. Como uma vida inteira podia ser reduzida a tão pouco? Como eu poderia deixar para trás as marcas que fiz nas paredes da nossa casa, indicando o crescimento de Vanessa ao longo dos anos? Como abandonar a biblioteca que montei livro por livro, o jardim que Teresa plantou com tanto carinho, onde cada flor tinha uma história? Sentei-me na beira da cama, incapaz de continuar. O quarto girava ao meu redor, a realidade da minha situação finalmente me atingindo com toda a força. Aos 72 anos, eu estava sendo expulso de casa pela minha própria filha, com apenas um carro velho e algumas roupas.
Onde eu iria? Como sobreviveria? Foi então que me lembrei de Ione, minha velha amiga em São Paulo. Sempre fomos como irmãos, desde a faculdade. Peguei o telefone com mãos trêmulas e disquei seu número. Quando ela atendeu, não consegui falar imediatamente. A emoção bloqueou minha garganta. Alô? Quem é? Perguntou ela. Ione. Sou eu, Benedito. Consegui finalmente dizer, a voz embargada. Benedito, que bom ouvir sua voz. Como você está depois de... Bem, você sabe. Não muito bem, Ione. Na verdade, estou em uma situação terrível. Vanessa, ela está me expulsando de casa. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha, seguido por uma explosão de indignação. Ela está o quê? Depois de tudo que você e Teresa fizeram por ela? Mas que absurdo! Onde você vai ficar? Esse é o problema. Não tenho para onde ir. Ione não hesitou um segundo em me oferecer abrigo. Venha para cá, Benedito. Fique o tempo que precisar. Aquela moleque ingrato não merece suas lágrimas. As palavras de conforto de Ione me deram força para terminar de arrumar minhas coisas. Quando desci as escadas com a mala, vi Felipe e Clarice sentados na sala, discutindo os detalhes da reforma que fariam. Não tive coragem de me despedir do meu neto, que ainda estava na escola. Talvez fosse melhor assim. A dor de dizer adeus àquele rostinho que tanto amava poderia ter me destruído completamente. Peguei as chaves do Opala, que estavam penduradas no quadro de chaves da garagem. O carro estava empoeirado, parecia não ser usado há anos. Olhei para ele com raiva, como se aquele objeto fosse o culpado pela minha situação. Por que Teresa me deixaria apenas isso? Por que me abandonaria à própria sorte depois de uma vida juntos? Com dificuldade, coloquei minha mala no banco traseiro e tentei dar a partida. Surpreendentemente, o motor pegou na primeira tentativa, como se o carro estivesse apenas esperando por mim. Dei uma última olhada para a casa onde vivi tantos anos, onde criei minha filha, onde amei minha esposa. Um pedaço do meu coração ficava para trás, junto com minhas memórias. Ou pelo menos era o que eu pensava naquele momento. O que eu não sabia é que aquele velho Opala azul, que parecia ser uma herança cruel e insignificante, guardava dentro de si um segredo que mudaria completamente minha história. Um segredo que só descobriria dias depois, quando finalmente tivesse coragem de abrir o porta-malas e encontrar a verdadeira herança que Teresa havia deixado para mim. Dirigi aquele Opala por quase 2 horas até chegar ao apartamento de Ione em São Paulo. Durante todo o trajeto, minhas lágrimas embaçavam a visão, obrigando-me a parar várias vezes no acostamento para recuperar o controle. O rádio antigo do carro ainda funcionava, tocando canções que Teresa e eu dançávamos na juventude, como se o próprio veículo tentasse me consolar. As memórias da leitura do testamento e da confrontação com Vanessa se misturavam em minha mente confusa. Não conseguia parar de reviver aquele momento no escritório do doutor. Ronaldo, a expressão enigmática em seu rosto quando leu a última vontade de Teresa. Havia algo ali que não fazia sentido. Teresa nunca foi cruel ou injusta. Por que me deixaria apenas um carro velho depois de 45 anos compartilhando cada aspecto das nossas vidas? O escritório do Dr. Ronaldo sempre me pareceu intimidador, com suas estantes de livros jurídicos do chão ao teto e aquela mesa de madeira maciça que dominava o ambiente. Naquele dia, sentado na cadeira de couro gasto diante dele, senti-me pequeno e vulnerável. A luz que entrava pelas janelas altas criava um efeito dramático, como se estivéssemos em um palco onde se desenrolava uma peça sobre traição e abandono. Eu, Teresa Cardoso, em plena capacidade mental, deixo a minha filha Vanessa a propriedade situada na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, bem como os investimentos mantidos no Banco Nacional Privado, sob a conta número 78952. As palavras do advogado, lidas em seu tom profissional e distante, caíram sobre mim como pedras. Não era incomum ou inesperado que Teresa deixasse a casa para nossa filha.
Havíamos conversado sobre isso vagamente ao longo dos anos. O que me surpreendeu foi a totalidade, a ausência de qualquer provisão para mim além daquele carro antigo. Como se 45 anos de casamento pudessem ser resumidos e compensados com um Opala empoeirado. Doutor. Ronaldo ajustou os óculos antes de continuar. Ao meu esposo, Benedito Cardoso, deixo o veículo Chevrolet Opala, ano 1975, cor azul marinho, placa JKL 4578, guardado na garagem da residência principal. Ouvi Vanessa sufocar uma risada ao meu lado. Bruno apertou sua mão, como se compartilhassem um segredo. E eu permaneci ali, paralisado, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso é tudo? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Doutor. Ronaldo fechou a pasta lentamente, seus olhos encontrando os meus por um breve momento. Isso conclui o testamento da senhora Teresa Cardoso, senhor Benedito. Havia algo no olhar dele, uma hesitação, um lampejo de algo não dito, que hoje compreendo, mas que naquele momento apenas aumentou minha confusão e dor. Por que Teresa faria isso comigo? Era algum tipo de punição? Haveria algo que eu não sabia? Alguma mágoa guardada por décadas que finalmente veio à tona em sua última vontade? Doutor. Ronaldo, deve haver algum engano, insisti, a voz tremendo. Teresa e eu construímos tudo juntos. Nosso patrimônio sempre foi compartilhado. Como posso ficar apenas com um carro? O advogado suspirou, tirando os óculos e esfregando a ponte do nariz. Um gesto que revelava seu desconforto. Não há engano, senhor Benedito. O testamento foi redigido por sua esposa em plena capacidade mental, assinado e reconhecido conforme todas as exigências legais. Bruno interrompeu, sua voz impregnada de falsa solidariedade. Benedito, tenho certeza que poderemos chegar a algum acordo. Afinal, você é o pai de Vanessa. Poderíamos arranjar um pequeno apartamento para você, talvez. Vanessa lançou um olhar de advertência ao marido, que imediatamente se calou. Foi naquele momento que comecei a entender o que realmente estava acontecendo. Não era apenas Teresa que havia me excluído. Minha própria filha estava ansiosa para se ver livre de mim, para tomar posse completa de tudo que Teresa e eu construímos ao longo de décadas. A viagem de volta para casa, após a leitura do testamento, foi silenciosa e sufocante. Bruno dirigia, ocasionalmente lançando olhares de triunfo pelo retrovisor. Vanessa falava animadamente ao telefone com algum decorador, discutindo mudanças na casa, minha casa, como se eu já não existisse. Quero mudar completamente o quarto principal. Uma cama king size nova, aquele papel de parede italiano que vimos na revista, talvez derrubar a parede do closet para ampliá-lo. O quarto onde dormi com Teresa por décadas, onde comemoramos aniversários, compartilhamos sonhos, consolamos um ao outro nas noites difíceis. Agora seria completamente transformado, nossas memórias apagadas como se nunca tivessem existido. Quando chegamos, Jurema percebeu imediatamente que algo estava errado. Seus olhos escuros, sempre tão expressivos, me estudaram com preocupação enquanto eu entrava cabisbaixo. Ela havia sido a governanta da família desde que Vanessa era apenas um bebê, mais que uma funcionária. Era uma amiga, uma confidente tanto para mim quanto para Teresa. Seu Benedito, o senhor está bem? Parece que viu um fantasma. Não tive chance de responder. Vanessa me chamou da sala, sua voz carregando um tom autoritário que nunca havia usado comigo antes. Pai, precisamos conversar. Agora. Quando entrei na sala, a cena que encontrei me fez parar, atordoado. Caixas de papelão estavam espalhadas pelo chão. Algumas das minhas fotografias favoritas, momentos com Teresa em nossa juventude, viagens em família, já haviam sido retiradas das paredes e jogadas descuidadamente em uma das caixas marcada com a palavra doações. Bruno falava animadamente ao celular sobre mudanças estruturais que fariam na casa. Sim, queremos derrubar a parede entre a biblioteca e o escritório, criar um espaço aberto. Todos aqueles livros velhos vão para doação, claro.
A biblioteca, meu santuário. O lugar onde passei milhares de horas entre livros que colecionei ao longo da vida, que contavam minha história intelectual e emocional. Livros que Teresa me presenteava em cada aniversário, cada Natal, cada data importante. Alguns com dedicatórias escritas, com sua caligrafia elegante. Tudo seria descartado, como se não tivesse valor algum. Vanessa gesticulou para que eu me sentasse no sofá. O mesmo sofá onde li histórias para ela quando era pequena, onde Teresa e eu assistíamos a filmes nas noites de domingo. Obedeci automaticamente, ainda tentando processar o que estava acontecendo. "Pai!" começou ela sem qualquer traço de emoção na voz. "Agora que mamãe se foi e a casa é minha, acho melhor você encontrar outro lugar para morar." As palavras me atingiram como um soco no estômago. Por um momento, pensei ter ouvido errado. "Como assim, Vanessa? Esta é minha casa. Vivi aqui por mais de 30 anos. Cada canto deste lugar tem uma memória minha e de sua mãe." Ela suspirou, como se estivesse explicando algo simples a uma criança particularmente lenta. "Juridicamente, a casa é minha agora. Está no testamento. Bruno e eu queremos nosso espaço. E Mateus precisa do quarto de hóspedes para montar uma sala de jogos." "Mas onde vou morar? Não tenho outro lugar, Vanessa. Não tenho renda além da aposentadoria, que mal cobre meus remédios." Foi então que ela finalmente me encarou, e o que vi em seus olhos me gelou a alma. Não havia absolutamente nada ali. Nenhum amor, nenhuma compaixão, nenhum respeito. Apenas a frieza calculista de alguém que via em mim um obstáculo a ser removido. "A casa é minha agora. Está no papel. Mamãe deixou para você aquele Opala velho que ela tanto gostava. Pegue suas coisas e o carro e siga sua vida. Vá embora. Não preciso mais de você, seu velho." Cada palavra era como uma facada. Bruno nem se deu ao trabalho de interromper sua ligação. Apenas virou-se ligeiramente, como que para dar privacidade à cena humilhante que se desenrolava em sua nova sala de estar. Jurema, que ouviu tudo da porta da cozinha, veio em minha defesa, seu rosto normalmente gentil contorcido pela indignação. "Dona Vanessa, como pode falar assim com seu pai? Depois de tudo que ele e Dona Teresa fizeram pela senhora. Foi ele quem pagou sua faculdade de Direito, que nunca terminou. Foi ele que comprou seu primeiro carro, que pagou seu casamento luxuoso." "Cale a boca, Jurema!" Vanessa sibilou, os olhos faiscando de raiva. "Você é apenas uma empregada. Se não estiver satisfeita, pode sair junto com ele." Fiz um gesto para que Jurema se acalmasse. Seus quase 70 anos não permitiriam que encontrasse outro emprego facilmente, e eu não suportaria a ideia de vê-la desamparada por minha causa. "Está tudo bem, Jurema?" Menti, minha voz quase inaudível. "Vanessa está certa, a casa é dela agora." Subi as escadas como um autômato, sentindo o peso dos meus 72 anos em cada degrau. No quarto que dividi com Teresa, sentei-me na beirada da cama, incapaz de compreender como minha vida havia desmoronado tão completamente em questão de horas. As fotos de Teresa ainda estavam no criado mudo. Seu sorriso congelado no tempo, seus olhos vivos e inteligentes, olhando diretamente para mim através dos anos. "O que está acontecendo, meu amor?" Perguntei em voz baixa para a fotografia. "Por que me deixou assim, desamparado? Não foi isso que prometemos um ao outro." Comecei a colocar algumas roupas em uma mala, movimentos mecânicos de um homem em estado de choque. Que roupas levar quando não se sabe para onde vai? Que objetos escolher quando uma vida inteira precisa ser reduzida ao que cabe no porta-malas de um carro? Peguei alguns livros da minha coleção, presentes especiais de Teresa, primeiras edições que colecionei ao longo dos anos, um álbum de fotografias antigas, a caixa com as joias da minha mãe, que um dia esperei dar a Vanessa e que agora não sabia se tinha algum valor sentimental além do meu próprio. Olhei pela janela para o jardim que Teresa cuidava com tanto carinho, as roseiras que plantamos quando nos mudamos para cá, os jasmineiros que perfumavam as noites de verão, a pequena fonte que instalamos no ano em que completamos 25 anos de casados. Tudo agora pertencia a Vanessa e Bruno,
que provavelmente arrancariam tudo para construir uma área de lazer moderna e sem personalidade. Quando terminei de arrumar a mala, sentei-me novamente na cama, incapaz de dar o próximo passo. Para onde ir? A pergunta ecoava na minha mente como um sino ominoso. Foi então que me lembrei de Ione, minha amiga de juventude que agora vivia em São Paulo. Não nos víamos com frequência, mas mantínhamos contato por telefone, especialmente após ela também ficar viúva, cerca de 10 anos antes. Com mãos trêmulas, disquei seu número. Quando ela atendeu, minha voz falhou, embargada pelas lágrimas que finalmente não consegui mais conter. Ione, sou eu, Benedito, consegui dizer após alguns momentos. Benedito, que surpresa maravilhosa, como você está depois do... Bem, você sabe. A gentileza em sua voz quase me desfez completamente. Não estou bem, Ione. Na verdade, estou em uma situação terrível. Contei a ela tudo, o testamento, a reação de Vanessa, a ordem para que eu saísse da minha própria casa. Ione ouviu em silêncio chocado, ocasionalmente soltando exclamações de indignação. Isso é um absurdo, Benedito. Como ela pode fazer isso, depois de tudo que você e Teresa fizeram por ela? Não sei, Ione. Não reconheço mais minha filha. É como se uma estranha tivesse tomado seu lugar. Onde você vai ficar agora? A pergunta que eu mais temia. Não sei. Tenho apenas o carro que Teresa me deixou e algumas economias que mal darão para algumas semanas em um hotel barato. Ione não hesitou nem por um segundo. Venha para cá. Tenho um quarto de hóspedes que raramente uso. Fique o tempo que precisar, até resolvermos essa situação. A generosidade dela me tocou profundamente, lembrando-me que ainda existiam pessoas boas no mundo. Tem certeza, Ione? Não quero ser um incômodo. Não diga bobagens. Somos amigos há mais de 50 anos. É para isso que servem os amigos. Após desligar, terminei de arrumar minhas coisas com um novo senso de propósito. Pelo menos tinha um destino, um porto seguro temporário. Quando desci as escadas com minha mala, Vanessa e Bruno não estavam mais na sala. Ouvi suas vozes animadas vindo do escritório que um dia pertenceu a Teresa, provavelmente já planejando como transformá-lo. Jurema me esperava na porta da cozinha, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Abracei-a com força, sentindo que estava me despedindo não apenas dela, mas de toda uma vida. Seu Benedito, isso não está certo, sussurrou ela. Dona Teresa nunca ia querer isso. Eu sei, Jurema. Há algo muito estranho nessa história toda. Teresa nunca me deixaria desamparado assim. Ela apertou minha mão, seus olhos subitamente intensos. A Dona Teresa passava muito tempo na garagem nos últimos meses. Sozinha, fechada lá dentro com aquele carro velho. Eu achava estranho, mas nunca perguntei nada. Talvez, antes que pudesse terminar, Vanessa apareceu no corredor, interrompendo nossa conversa. Ainda está aqui, pai? Achei que já tivesse saído. Sem dizer uma palavra, peguei minha mala e me dirigi à garagem. O Opala estava lá, coberto por uma fina camada de poeira, como uma relíquia de um tempo mais feliz. Passei a mão pelo capô, sentindo a frieza do metal sob meus dedos. Este carro havia sido testemunha de tantos momentos da nossa vida. Viagens à praia com Vanessa ainda pequena, fins de semana em Petrópolis. Aquela vez que Teresa e eu fugimos por um final de semana romântico em Paraty, deixando Vanessa com meus pais. Este carro tem história, Teresa costumava dizer. Só agora começava a entender o verdadeiro significado dessas palavras. Coloquei minha mala no banco traseiro, sem olhar para trás. Não queria que minha última imagem daquela casa fosse maculada pela expressão de triunfo no rosto da minha filha e seu marido. Preferia lembrar da casa como ela era quando Teresa ainda estava viva, cheia de livros, música, o aroma de café fresco nas manhãs e as risadas que compartilhamos em tantas noites. Girei a chave na ignição, esperando que o motor falhasse após tantos anos de inatividade. Para minha surpresa,
Ele pegou imediatamente com um ronco suave e constante, como se tivesse sido mantido em perfeitas condições durante todo esse tempo. Mais uma coisa estranha para adicionar ao mistério. Ao sair da garagem, lancei um último olhar para a casa através do retrovisor. Mateus estava parado na entrada, recém-chegado da escola, uma expressão de confusão e tristeza em seu rosto jovem. Ele levantou a mão em um aceno hesitante e retribuí o gesto, sentindo meu coração apertar. Meu neto, a única luz que restava daquela família, ficaria para trás. A viagem até São Paulo foi longa e solitária. O rádio do carro funcionava surpreendentemente bem, tocando canções antigas que me transportavam para tempos mais felizes. Parei várias vezes no acostamento, incapaz de continuar dirigindo através das lágrimas que embaçavam minha visão. Durante uma dessas paradas, notei algo estranho sob o tapete do motorista. Uma pequena saliência que não deveria estar ali. Levantei o tapete e encontrei uma chave dourada, diferente das chaves do carro. Pequena, aparentemente de um cadeado ou cofre, não se parecia com nada que eu reconhecesse da nossa casa. Guardei-a no bolso, intrigado. Seria mais uma peça do quebra-cabeça que Teresa havia deixado para mim? Por que não simplesmente me dizer o que quer que fosse que precisava ser dito? Quando finalmente cheguei ao apartamento de Ione em São Paulo, estava exausto física e emocionalmente. Minha amiga me esperava na porta do prédio, seu rosto redondo demonstrando preocupação. Assim que me viu, correu para me abraçar. "Meu Deus, Benedito, você está péssimo", disse ela, pegando minha mala. "Vamos subir, preparei algo para você comer." O apartamento de Ione era pequeno, mas aconchegante. Viúva há mais de 10 anos, ela havia transformado o lugar em um santuário de conforto, com plantas por toda parte e paredes cheias de fotografias da família. Havia um quarto de hóspedes onde me instalei, colocando as poucas roupas que trouxe no armário vazio. "Não consigo acreditar que Vanessa fez isso com você", comentou Ione, enquanto me servia uma sopa quente na pequena mesa da cozinha. "Sempre achei que ela era mimada, mas expulsar o próprio pai de casa, isso é monstruoso." "Teresa sempre a protegeu demais", respondi, mexendo a sopa sem vontade de comer. Dava tudo o que ela queria, nunca impunha limites. Eu tentava compensar, sendo mais firme, mas talvez tenha sido demais. Talvez ela me culpe por todas as vezes que disse não, enquanto Teresa dizia sim. Isso não justifica, Benedito. Nada justifica tratar o próprio pai assim. Mostrei a Ione a chave dourada que encontrei no carro. Ela a examinou com curiosidade. "O que será que abre?" "Não tenho ideia, mas algo me diz que é importante, que Teresa deixou pistas para mim, como sempre fazia em nossos aniversários de casamento. Teresa adorava pequenos jogos românticos. Em nosso 30º aniversário, ela escondeu pela casa uma série de pistas que me levaram a uma reserva surpresa em Búzios, no mesmo hotel onde passamos nossa lua de mel. Seria este outro de seus jogos, mas com um propósito muito mais sério. Nos dias que se seguiram, fiquei praticamente imóvel na cama do quarto de hóspedes. A dor da traição, tanto de Teresa quanto de Vanessa, era paralisante. Ione tentava me animar, trazendo chás, convidando amigas em comum para me visitar, mas eu mal conseguia conversar. Sentia-me completamente vazio, como se todo o sentido da minha existência tivesse sido arrancado de uma só vez. A chave dourada permanecia em minha mesa de cabeceira, um lembrete constante de que havia algo que eu ainda não havia descoberto, um mistério que precisava ser desvendado. E a resposta, eu suspeitava, estava naquele velho Opala azul estacionado na garagem do prédio de Ione. O que eu não sabia naquele momento era que Teresa, minha Teresa, havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Que aquele carro velho, que parecia uma herança cruel e insensível, guardava dentro de si o maior gesto de amor que ela poderia ter me deixado. Na terceira noite, tive um sonho vívido com Teresa. Estávamos na praia de Búzios, onde passamos nossa lua de mel. Ela sorria para mim daquele jeito especial
que fazia seus olhos quase desaparecerem e dizia: "Olhe bem, meu amor, nem tudo é o que parece." Acordei sobressaltado na manhã seguinte com o coração acelerado. O sonho com Teresa havia sido tão vívido que quase podia sentir seu perfume no ar. "Olhe bem, meu amor, nem tudo é o que parece." Suas palavras ecoavam na minha mente como um mantra, como uma chave para um enigma que eu ainda não conseguia decifrar. Sentei-me na cama, observando a chave dourada na mesa de cabeceira, brilhando sob o sol da manhã que entrava pela janela do quarto de hóspedes de Ione. De repente, uma clareza incomum tomou conta de mim. Teresa, minha meticulosa e previdente Teresa, jamais me deixaria desamparado. Havia algo mais naquele testamento aparentemente cruel, algo que eu precisava descobrir. "Ione!" chamei, levantando-me com uma energia que não sentia há dias. "Ione, preciso verificar o carro." Minha amiga apareceu à porta, ainda de roupão, uma expressão de surpresa em seu rosto redondo ao me ver tão animado. "O que houve, Benedito? Você está bem?" "Nunca estive melhor", respondi, já procurando minhas roupas. "Tive um sonho com Teresa. Ela estava me dizendo algo sobre o Opala. Preciso examiná-lo melhor." Ione me olhou com uma mistura de preocupação e esperança. "Vou preparar um café forte. Você vai precisar." Meia hora depois, estava na garagem do prédio, encarando o velho Opala azul marinho. Sob a luz fluorescente do estacionamento subterrâneo, o carro parecia ainda mais antigo, mas também estranhamente digno, como um senhor de idade que mantém sua postura apesar dos anos. Comecei a examiná-lo metodicamente, como Teresa teria feito. Abri o capô primeiro, surpreso ao encontrar o motor em condições impecáveis, muito melhor do que esperaria de um carro que raramente usávamos. Alguém havia feito manutenção recentemente. Os cabos estavam novos, o óleo trocado, as correias em perfeito estado. Verifiquei o interior em seguida. Os bancos de couro, embora gastos pelo tempo, estavam limpos e bem conservados. O painel brilhava como se tivesse sido polido recentemente. No porta-luvas, encontrei os documentos do veículo, todos em dia, e um pequeno envelope com meu nome escrito na caligrafia elegante de Teresa. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia apenas um cartão com uma palavra: "Lembre-se." Nada mais. Lembre-se do quê? Nossa primeira viagem neste carro, nosso aniversário de casamento, algum código que compartilhamos? Sentei-me no banco do motorista, frustrado pela falta de clareza. O banco ainda mantinha o formato do corpo de Teresa, como se guardasse a memória física da minha esposa. Passei a mão pelo volante, pelos botões do rádio, pela alavanca de câmbio, tentando entender o significado daquele carro para ela. Foi então que notei algo estranho sob o tapete do motorista, a mesma saliência que havia encontrado antes, onde achei a chave dourada. Mas agora, examinando com mais atenção, percebi que havia algo mais. Levantei completamente o tapete e descobri uma pequena abertura no assoalho, quase imperceptível, habilmente disfarçada. Tentei abri-la com os dedos sem sucesso. A chave dourada. Tirei-a do bolso e, com o coração acelerado, tentei encaixá-la na abertura. Ela entrou perfeitamente, girando com um clique suave. Uma pequena tampa no assoalho se abriu, revelando um compartimento secreto. Dentro, havia um envelope pardo com o selo do escritório do Dr. Ronaldo Bastos. Abri o envelope com cuidado, revelando uma série de documentos. Coordenadas GPS escritas à mão, uma chave de um imóvel com um chaveiro em forma de âncora e uma fotografia nossa, minha e de Teresa, tirada em Búzios durante nossa lua de mel. Fiquei ali, contemplando aqueles itens misteriosos, tentando entender sua conexão. A foto de Búzios, a chave com o chaveiro de âncora, as coordenadas. Teresa estava me enviando para algum lugar. Mas para onde? E por quê? Decidi ligar para o Dr. Ronaldo. Sua secretária tentou me impedir, dizendo que ele estava em reunião. Mas quando mencionei meu nome, fui imediatamente transferido. Seu Benedito, a voz grave do advogado soou aliviada.
Estava esperando sua ligação há dias. Encontrou o que sua esposa deixou no Opala? Encontrei algumas coisas estranhas, Dr. Ronaldo. Uma chave dourada, documentos com seu selo, coordenadas GPS, uma chave com chaveiro de âncora e uma foto nossa em Búzios. O que significa tudo isso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não posso falar por telefone, seu Benedito. Podemos nos encontrar? Estou no Rio, mas posso ir até São Paulo amanhã. É tão sério assim? Mais do que o senhor imagina. Dona Teresa me fez jurar segredo até que o senhor encontrasse as pistas por conta própria. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte em um café discreto perto do apartamento de Ione. Desliguei o telefone com o coração disparado, uma mistura de excitação e apreensão tomando conta de mim. Teresa havia deixado um quebra-cabeça para eu resolver, e as peças começavam a se encaixar. Voltei ao carro, determinado a não deixar passar nenhum detalhe. Examinei cada centímetro do interior, cada fresta, cada bolso. No banco traseiro, sob a cobertura do assento, encontrei outro compartimento oculto. Dentro havia um livro, O Pequeno Príncipe, meu favorito desde a juventude. Era uma edição especial encadernada em couro que Teresa me deu em nosso primeiro aniversário de casamento. Eu o havia perdido durante uma mudança, anos atrás, e lamentei profundamente. Ou pelo menos, achei que tinha perdido. Abri o livro e encontrei nossa antiga foto, aquela tirada em Búzios durante a lua de mel, marcando exatamente a página onde o Pequeno Príncipe fala sobre ver com o coração. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Teresa sabia que eu entenderia a mensagem. Finalmente, como último recurso, decidi verificar o porta-malas. Saí do carro e fui até a traseira. Tentei abrir o porta-malas com a chave normal do veículo, mas estava travado. Então, com mãos trêmulas, experimentei a chave dourada. Encaixou perfeitamente. O barulho da tranca se abrindo ecoou na garagem silenciosa. Levantei a tampa do porta-malas devagar, sem saber o que esperar. A princípio, parecia vazio. Apenas o estepe e algumas ferramentas básicas. Mas então percebi um fundo falso, uma espécie de compartimento secreto sob o revestimento original. Removi o revestimento com cuidado e meu coração quase parou. Ali, perfeitamente organizada, estava uma maleta preta de couro, daquelas usadas para transportar documentos importantes. Ao lado dela, outro envelope pardo lacrado com o selo do escritório do Dr. Ronaldo Bastos e um pacote embrulhado em papel simples com meu nome escrito na caligrafia inconfundível de Teresa. Com mãos trêmulas, peguei primeiro o pacote embrulhado. Desembrulhei-o cuidadosamente, revelando um álbum de fotografias que Teresa e eu montamos juntos ao longo dos anos. Abri-o na primeira página, onde havia uma foto nossa no dia do casamento, jovens e sorridentes, cheios de esperança para o futuro. Uma nota escrita à mão dizia: "Para que você nunca esqueça quem somos, meu amor. O dinheiro vem e vai, mas o que construímos juntos é eterno." Em seguida, abri o envelope pardo. Dentro havia documentos oficiais. A escritura de uma casa em Búzios, exatamente na praia onde passamos nossa lua de mel, registrada em meu nome. Documentos de propriedade de um apartamento em Copacabana, certificados de investimentos em meu nome no Banco Nacional Privado e uma procuração assinada por Teresa, me dando plenos poderes sobre outros bens não mencionados no testamento oficial. Por último, abri a maleta preta. Quase caí para trás ao ver seu conteúdo. Maços e mais maços de dinheiro, organizados meticulosamente. Havia também um pequeno envelope branco com meu nome. Com o coração batendo descompassado, abri o envelope e encontrei uma carta de Teresa, escrita à mão. "Meu eterno amor, se você está lendo isto, significa que minhas suspeitas sobre Vanessa estavam corretas. Sei que será difícil a vida sem estar ao seu lado e com a nossa filha, que só pensa nela e no marido dela. Sempre vi como ela mudou depois que conheceu Bruno, como o dinheiro e o status se tornaram mais importantes que a família. Sei que ela não iria te tratar bem depois que eu partisse. Por isso,
Deixei isso para você. Na maleta há 10 milhões de reais. Dinheiro suficiente para você viver confortavelmente pelo resto da vida. Os documentos que deixei garantem sua segurança financeira e um lugar para morar, longe da nossa filha ingrata. Pegue esse carro, que guarda tantas memórias nossas, e vá viver a sua vida em paz nessa casa de frente para o mar. A chave da casa está guardada com Antônio Figueira, meu velho amigo mecânico em Niterói. Ele sabe de tudo e está esperando por você. Não dependa de ninguém, apenas de você, e que Deus continue te abençoando. Perdoe-me por não ter sido mais firme com Vanessa enquanto pude. Talvez, se eu tivesse imposto mais limites, ela seria uma pessoa melhor hoje. Construí minha vida para você, Benedito. Tudo que fiz, cada investimento, cada decisão, foi pensando em te fazer feliz e te manter seguro. Agora, use esse dinheiro e essa liberdade para viver os anos que te restam com a dignidade e a alegria que você merece. Te amo para sempre, Teresa. Li a carta 3, 4, 5 vezes, as lágrimas embaçando minha visão. Não eram mais lágrimas de tristeza ou abandono, eram lágrimas de compreensão, de alívio, de amor renovado. Teresa não me traiu. Pelo contrário, ela me protegeu até depois da morte, prevendo exatamente o que aconteceria quando partisse. Fechei cuidadosamente o porta-malas, guardando o segredo que mudaria minha vida. Subi correndo para contar a Ione, que me abraçou chorando ao saber da verdade. Aquela Teresa sempre foi mais esperta que todos nós, comentou ela, enxugando as lágrimas. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. No dia seguinte, encontrei-me com o Dr. Ronaldo no café combinado. Ele parecia aliviado ao me ver, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Seu Benedito, que bom que encontrou tudo. Sua esposa me fez jurar segredo. Ela sabia que o testamento oficial causaria uma reação em Vanessa e queria ver até onde ela iria. Era um teste, entende? Um teste que, infelizmente, sua filha falhou miseravelmente. Por que Teresa não me contou sobre esse plano? Houve uma pausa. O advogado tomou um gole de café, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Dona Teresa o conhecia melhor que ninguém, seu Benedito. Ela sabia que o senhor jamais conseguiria fingir surpresa diante de Vanessa. A reação da sua filha precisava ser genuína para que o senhor visse com seus próprios olhos a verdade sobre o caráter dela. Aquilo fazia sentido, por mais doloroso que fosse. Teresa sempre foi uma mulher de visão, capaz de antever movimentos como uma jogadora de xadrez experiente. Ela sabia que Vanessa mostraria sua verdadeira face assim que pensasse ter herdado tudo, e queria me proteger da inevitável desilusão. Há mais uma coisa que preciso lhe contar, continuou o Dr. Ronaldo, seu rosto subitamente sério. Sua esposa estava doente, problema cardíaco congênito, diagnosticado 2 anos antes de seu falecimento. Os médicos deram a ela no máximo 5 anos, mas senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Doente? E não me contou nada? Ela não queria que o senhor sofresse antecipadamente. Disse que preferia ver o senhor feliz até o último momento, sem a sombra da morte pairando sobre vocês dois. Por isso, acelerou os planos, organizou tudo, preparou o Opala. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. O infarto que levou Teresa não foi tão repentino quanto eu pensava. Ela sabia que estava morrendo, sabia que o tempo estava se esgotando. E ainda assim, preocupou-se mais com meu bem-estar e meu futuro do que com seu próprio sofrimento. E agora, Dr. Ronaldo, o que faço? Agora, o senhor segue o plano de Teresa. Vá para Búzios, para sua nova casa. Procure o senhor Antônio Figueira em Niterói antes. Ele tem mais documentos e informações importantes para o senhor. Viva sua vida, seu Benedito. Foi isso que sua esposa desejou. Depois de me despedir do advogado, caminhei sem rumo pelas ruas de São Paulo, tentando processar tudo o que havia descoberto. A traição de Vanessa ainda doía, como uma ferida aberta que levaria tempo para cicatrizar. Mas agora havia também esperança.
A esperança de uma nova vida, de um recomeço que Teresa havia planejado meticulosamente para mim. Decidi seguir para Niterói no dia seguinte. Ione insistiu para que eu ficasse mais alguns dias, mas algo dentro de mim estava ansioso para começar essa nova jornada. Eu tinha 72 anos e pela primeira vez em décadas sentia-me completamente livre. Antes de dormir, peguei novamente O Pequeno Príncipe e reli a passagem marcada pela nossa foto. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Teresa sempre viu além das aparências. Ela enxergou o verdadeiro caráter de Vanessa quando eu ainda me negava a ver. E agora, mesmo ausente, ela me guiava para um novo começo. Adormeci com o livro contra o peito, sonhando com ondas quebrando na areia de Búzios e com uma casa de frente para o mar, onde poderia finalmente curar minhas feridas e recomeçar. Na manhã seguinte, despedi-me de Ione com a promessa de telefonar assim que chegasse a Niterói. Minha amiga, sempre prática, insistiu em me dar um celular novo. Vanessa pode rastrear seu número antigo, explicou ela, entregando-me o aparelho. Melhor prevenir que remediar. O Opala, que dias antes me parecia uma herança cruel, agora representava minha liberdade. Dirigi com cuidado pela Via Dutra, saboreando cada quilômetro que me afastava da dor e me aproximava de um novo começo. O trânsito estava tranquilo naquela terça-feira e o céu de um azul intenso parecia me dar as boas-vindas a essa nova fase. Durante o trajeto, não conseguia parar de pensar em Vanessa. Como minha filha, aquela menina doce que um dia foi, tinha se transformado naquela mulher cruel e materialista. Lembrei-me dela aos 6 anos, entrando no meu quarto depois de um pesadelo, pedindo para dormir comigo e com Teresa. Lembrei-me dela aos 12, ganhando o primeiro prêmio na Feira de Ciências e correndo para me abraçar antes de qualquer outra pessoa. Onde estava aquela Vanessa? Em que momento a perdi? Foi por volta dos 20 anos, quando Vanessa entrou na faculdade de Direito, que comecei a notar as mudanças. Ela fez amizades com jovens de famílias extremamente ricas, começou a frequentar lugares caros, a se vestir com roupas de grife. Teresa, orgulhosa da filha, se tornando uma mulher sofisticada, financiava todos esses caprichos. Eu tentava alertá-la que estávamos criando uma adulta mimada, mas minha esposa sempre dizia: "Deixa a menina aproveitar, Benedito. Trabalhamos duro justamente para dar a ela o que não tivemos." Então veio Bruno, alto, elegante, de uma família tradicional mais falida. Vanessa o conheceu em uma festa da faculdade e ficou completamente encantada. No início, gostei dele. Era educado, inteligente, parecia gostar realmente da minha filha. Mas com o tempo, percebi como ele sutilmente incentivava os piores aspectos da personalidade dela. O materialismo, a obsessão por status, o distanciamento da família. Cheguei a Niterói no meio da tarde. Seguindo as instruções de Teresa na carta, fui diretamente para a oficina de Antônio Figueira. Era um lugar pequeno e simples na parte antiga da cidade, com uma placa desbotada que dizia Oficina Figueira, desde 1962. O próprio Antônio estava na entrada, um senhor de cabelos brancos e mãos calejadas, limpando ferramentas. "Seu Benedito?" perguntou ele, assim que me viu sair do Opala. Um sorriso gentil, iluminando seu rosto enrugado. "Dona Teresa me disse que o senhor viria um dia. Estou esperando há semanas." Antônio me convidou para entrar, fechou a oficina e me levou até uma pequena sala nos fundos, onde guardava alguns documentos em um cofre antigo. Ofereceu-me café enquanto abria o cofre com mãos experientes. "Dona Teresa e eu nos conhecemos há mais de 30 anos, contou ele, tirando uma pasta do cofre. Ela confiava em mim para cuidar deste Opala, mantê-lo sempre em ordem. Nos últimos meses, vinha aqui frequentemente trazendo documentos, pacotes, preparando tudo para o senhor. A pasta continha ainda mais documentos, informações sobre contas bancárias secretas, investimentos em empresas no exterior, uma propriedade rural em Petrópolis que nem eu sabia que Teresa havia comprado.
Havia também algumas fotos antigas, de quando éramos jovens, e recortes de jornal sobre os empreendimentos bem-sucedidos de empresários que havíamos conhecido. Sua esposa era uma mulher muito esperta, seu Benedito, continuou Antônio, sentando-se à minha frente. Ela começou a desconfiar da Vanessa há uns 5 anos, quando a moça começou a fazer perguntas estranhas sobre testamento, sobre as propriedades. Dona Teresa percebeu que a filha estava mais interessada na herança do que na mãe. Aquilo doeu como uma facada. 5 anos? Teresa desconfiava da própria filha há tanto tempo e nunca me disse nada? Por que ela não me contou, Antônio? O velho mecânico suspirou, seus olhos cansados mostrando compaixão. Ela não queria machucar o senhor. Sabia como o senhor amava a menina, como defendia ela mesmo quando a garota errava. Dona Teresa esperava estar enganada, sabe? Esperava que Vanessa mudasse, que amadurecesse. Mas quando a doença do coração piorou e os médicos avisaram que ela não tinha muito tempo, ele fez uma pausa, percebendo minha expressão de dor. O senhor não sabia da doença, né? Sinto muito ser eu a contar. Dr. Ronaldo me falou algo sobre isso. É difícil acreditar que Teresa escondeu tanto de mim. Era o jeito dela de proteger o senhor. Disse que preferia ver o senhor feliz até o último dia, sem preocupações. Fiquei em silêncio, absorvendo todas essas revelações. Teresa, minha Teresa, planejando cada detalhe da minha vida sem ela, prevendo cada obstáculo, cada dor, incluindo a pior de todas, a rejeição da nossa única filha. Eu trouxe as chaves da casa em Búzios, disse Antônio, entregando-me o chaveiro com formato de âncora que eu havia encontrado no compartimento secreto do carro. É uma casa linda, de frente para o mar, exatamente como Dona Teresa queria para o senhor. Ela a comprou há 3 anos, reformou-a completamente. Está mobiliada, pronta para o senhor se mudar. Saí da oficina de Antônio com o coração pesado, mas também estranhamente leve. Havia tanto para processar, tantas camadas de sentimentos contraditórios. Raiva de Teresa por esconder sua doença, gratidão por seu amor e previdência, dor pela traição de Vanessa, esperança por um novo começo em Búzios. Decidi passar a noite em um pequeno hotel em Niterói antes de seguir para Búzios. Precisava de tempo para organizar meus pensamentos, para assimilar tudo o que descobri. Ao fazer o check-in, dei apenas meu primeiro nome, um pequeno ato de rebeldia, de anonimato, que me fez sentir livre pela primeira vez em décadas. No quarto simples do hotel, sentei-me na cama e revisei todos os documentos que Antônio me entregou. Havia mais dinheiro do que eu jamais poderia gastar, propriedades suficientes para me dar segurança pelo resto da vida. Teresa havia construído uma rede de proteção tão sólida ao meu redor que eu poderia literalmente desaparecer e começar uma vida completamente nova. Foi então que meu novo celular tocou, número desconhecido. Com o coração acelerado, atendi. Vovô? A voz de Mateus, meu neto de 12 anos, fez meus olhos se encherem de lágrimas instantaneamente. Mateus, como você conseguiu esse número? Tia Ione me deu. Ela ligou para o meu celular quando você saiu de São Paulo. Vovô, é verdade que você foi embora para sempre? Papai disse que você não quer mais nos ver. Meu sangue ferveu ao ouvir essa mentira. Típico de Vanessa e Bruno, invertendo a situação para parecerem as vítimas. Não, querido, não é verdade. Sua mãe, bem, houve um desentendimento depois que sua avó morreu. Precisei me afastar por um tempo, mas jamais deixaria de querer ver você. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Mateus falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Mamãe e papai estão brigando muito. Ouvi eles falando sobre dinheiro ontem à noite. Papai disse que vovó escondeu dinheiro e que você deve saber onde está. Então era isso. Vanessa e Bruno já haviam descoberto que algo estava errado, que a herança não era exatamente o que parecia. A previsão de Teresa se confirmava em todos os detalhes. Mateus, onde você está agora? Seus pais estão por perto? Não, estou na escola, é intervalo. Usei o celular escondido para ligar. Escute, meu amor,
não se preocupe com essas conversas de adultos, está bem? Vovô está bem, só preciso de um tempo para organizar algumas coisas. Em breve entro em contato com você, prometo. Vovô, posso te visitar onde você estiver? Sinto sua falta. Meu coração apertou. Mateus sempre foi tão apegado a mim, tão diferente dos pais. Claro que sim, querido, mas vamos precisar combinar isso direitinho, com calma. Por enquanto, vamos manter contato pelo celular, pode ser? Você pode me ligar sempre que quiser. Depois de desligar, fiquei por muito tempo olhando pela janela do hotel, vendo o sol se pôr sobre a Baía de Guanabara. A ligação de Mateus trouxe de volta todas as complicações da realidade que eu estava tentando deixar para trás. Era fácil cortar Vanessa e Bruno da minha vida. Eles já haviam me cortado da deles. Mas Mateus, como poderia me afastar do meu neto, daquela criança que representava a única parte boa que restou da nossa família despedaçada? Naquela noite, no quarto simples do hotel em Niterói, não consegui dormir. A ligação de Mateus me deixou inquieto, dividido entre a alegria de um novo começo e a dor de deixar meu neto para trás. Por volta das 3 da manhã, levantei-me e escrevi uma carta para Vanessa. Não tinha a intenção de enviá-la. Era apenas uma forma de organizar meus pensamentos, de colocar para fora toda a mágoa e decepção. Minha filha, escrevi com mãos trêmulas. Houve um tempo em que você era a luz dos meus dias, a razão do meu sorriso. Lembro-me de você, pequena, correndo pela casa, enchendo nossos dias de alegria. O que aconteceu com aquela menina? Em que momento a perdi para a ganância e o materialismo? Sua mãe, mesmo desconfiando da mulher que você se tornou, nunca deixou de te amar. Até o fim, ela esperou que você mudasse, que a filha que criamos com tanto amor reaparecesse sob essa máscara de frieza e interesse. Continuei escrevendo até o amanhecer, derramando no papel toda a dor da rejeição, toda a desilusão de ver minha única filha se transformar em uma estranha cruel. Quando terminei, dobrei cuidadosamente as páginas e guardei-as no fundo da minha mala. Talvez um dia encontrasse coragem para enviar aquela carta, para confrontar Vanessa com a verdade dos meus sentimentos. Com os primeiros raios de sol, tomei minha decisão. Seguiria para Búzios naquela manhã para conhecer a casa que Teresa havia preparado para mim. Começaria minha nova vida, mas não cortaria completamente os laços com o passado. Manteria contato com Mateus, encontraria uma forma de preservar aquele relacionamento precioso. Após um café rápido, coloquei minhas poucas posses no Opala e parti. A viagem de Niterói até Búzios dura cerca de 3 horas, mas eu não tinha pressa. Parei algumas vezes no caminho apenas para apreciar a paisagem, para respirar o ar do mar, para me lembrar que estava vivo e que tinha um futuro pela frente, apesar de tudo. A estrada que serpenteia pela costa fluminense sempre me encantou. O contraste entre o azul profundo do oceano e o verde exuberante da Mata Atlântica criava um espetáculo visual que parecia lavar minha alma. Em uma das paradas, sentado em um mirante natural, refleti sobre como a vida dá voltas. Há 2 semanas, eu era um viúvo recente, morando na mansão da Barra da Tijuca, cercado por uma família que eu acreditava me amar. Agora, estava sozinho na estrada, com tudo que possuía dentro de um carro antigo, a caminho de um lugar que nunca tinha visto, para começar uma vida completamente nova aos 72 anos. Cheguei a Búzios no início da tarde. A cidade continuava charmosa como eu lembrava, com suas ruas de paralelepípedos, lojas elegantes e aquela atmosfera única que mistura o rústico e o sofisticado. Seguindo as coordenadas GPS que encontrei nos documentos, facilmente localizei a casa. Uma bela construção de 2 andares em estilo mediterrâneo, com paredes brancas e janelas azuis, localizada em uma pequena elevação com vista panorâmica para o mar. O jardim estava impecavelmente cuidado, com buganvílias coloridas emoldurando a entrada. Quem estaria cuidando do local durante todo esse tempo? Teresa havia pensado realmente em cada detalhe.
Com o coração acelerado, usei a chave com o chaveiro de âncora. A porta abriu sem dificuldade, revelando um interior claro e arejado, decorado com simplicidade e bom gosto. Havia quadros nas paredes, marinhas em sua maioria, o tipo de arte que sempre apreciei. Os móveis eram confortáveis, em tons claros que combinavam com a luz natural que entrava pelas grandes janelas. Na sala principal, sobre a lareira, havia uma foto nossa, minha e de Teresa, tirada em nossa lua de mel, exatamente naquela praia que agora eu podia ver da varanda da casa. Ao lado da foto, um envelope com meu nome, na caligrafia de Teresa. Com mãos trêmulas, abri o envelope e encontrei um cartão simples. Bem-vindo ao seu novo lar, meu amor. Espero que aqui você encontre a paz que merece. Lembre-se sempre, você nunca está sozinho. Meu amor por você transcende o tempo e o espaço. Eternamente sua, Teresa. As lágrimas vieram inevitáveis, mas dessa vez não eram lágrimas de dor ou abandono. Eram lágrimas de gratidão, de amor, de compreensão profunda do que Teresa havia feito por mim. Passei o resto do dia explorando a casa, abrindo armários, conhecendo cada cômodo. No escritório, no segundo andar, encontrei mais documentos, instruções detalhadas sobre as contas bancárias, os investimentos, os contatos importantes. Teresa havia pensado em tudo, planejado cada detalhe para garantir que eu nunca precisasse me preocupar com dinheiro ou segurança. No quarto principal, meu coração quase parou quando abri o guarda-roupa. Lá estavam minhas roupas, não todas, claro, mas muitas peças que eu amava, incluindo o terno azul marinho que usei em nosso último aniversário de casamento. Como Teresa conseguiu trazer essas coisas sem que eu percebesse? A resposta veio quando abri a gaveta da mesa de cabeceira e encontrei mais um bilhete. Jurema me ajudou a escolher suas roupas favoritas e trazê-las aos poucos para cá. Ela mandou dizer que está à sua disposição se precisar de uma amiga e governanta em seu novo lar. Jurema, nossa governanta por mais de 30 anos, praticamente um membro da família. Ela sabia de tudo e guardou o segredo, provavelmente também prevendo como Vanessa reagiria após a morte de Teresa. Na varanda dos fundos, observando o sol se pôr sobre o mar de Búzios, entendi finalmente a extensão do amor de Teresa. Ela não apenas me protegeu financeiramente, ela me deu um novo começo, uma nova chance de ser feliz, mesmo sem ela ao meu lado. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde a morte de Teresa. No quarto novo, na casa nova, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. A dor da rejeição de Vanessa ainda estava lá, como uma ferida que levaria tempo para cicatrizar completamente. Mas agora eu tinha um propósito, um lugar, uma vida pela frente. Nas semanas que se seguiram, fui lentamente construindo minha nova rotina. Pela manhã, caminhava pela praia, sentindo a areia entre os dedos, o vento salgado no rosto. À tarde, explorava a cidade, conhecia os moradores locais, redescobria o prazer da leitura sentado em cafés charmosos. Comecei a frequentar a biblioteca municipal e logo me ofereci como voluntário. Minha experiência como bibliotecário aposentado foi recebida com entusiasmo pela jovem responsável pelo local. Mantinha contato regular com Mateus por telefone. Combinamos um código. Ele me ligaria sempre às quartas-feiras, depois da aula de natação, quando estivesse sozinho. Nossas conversas eram o ponto alto da minha semana. Ouvi-lo falar sobre a escola, os amigos, seus sonhos, mantinha vivo o elo com a família que um dia tive. Um mês após minha chegada a Búzios, recebi uma ligação inesperada. Era Vanessa. Por um momento considerei não atender, mas a curiosidade foi mais forte. Pai? Sua voz soava estranhamente hesitante, nada parecida com o tom autoritário da última vez que nos falamos. Sim, Vanessa. Como você está? Mateus disse que vocês têm conversado. Estou bem, respondi secamente. O que você quer? Houve uma pausa do outro lado da linha. Precisamos conversar. Pessoalmente, há problemas com a casa, com os investimentos.
Nada é como parecia. Então o plano de Teresa estava funcionando exatamente como ela previu. Vanessa e Bruno estavam descobrindo que a herança não era tão simples quanto parecia inicialmente. Que tipo de problemas? Não posso falar por telefone. Bruno e eu gostaríamos de encontrar você. Podemos ir até onde você estiver. Senti uma satisfação amarga ao perceber seu desconforto em admitir que não sabia onde eu estava morando. Estou em Búzios. Búzios. A surpresa em sua voz era evidente. O que você está fazendo em Búzios? Vivendo, Vanessa. Simplesmente vivendo. Se quiserem conversar, podem vir até aqui no próximo final de semana. Tratem de trazer Mateus. Desliguei sem esperar resposta, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e poder. Teresa havia me colocado em uma posição de força que eu nunca experimentei antes, especialmente em relação a Vanessa. Sempre fui o pai permissivo, o contraponto à disciplina de Teresa, aquele que cedia, que evitava conflitos. Agora, pela primeira vez, eu ditava os termos. Os dias que se seguiram até o final de semana foram tensos. Parte de mim temia o reencontro, temia que a mágoa e a raiva fossem grandes demais para permitir qualquer tipo de reconciliação. Outra parte ansiava por ver Mateus, por mostrar a ele minha nova casa, minha nova vida. Na sexta-feira à tarde, avistei o Range Rover preto de Bruno estacionando em frente à casa. Vanessa saiu primeiro, elegante como sempre em um vestido claro, olhando para a propriedade com uma expressão que misturava surpresa e inveja. Bruno a seguiu, aparentando desconforto, como se estivesse indo para uma reunião de negócios particularmente desagradável. E então, Mateus pulou do carro, seu rosto iluminando-se ao me ver na varanda. "Vovô!" gritou, correndo em minha direção, ignorando os chamados da mãe para que se comportasse. Abracei-o com força, sentindo o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos, a energia vibrante de seus 12 anos. "Que saudade, meu garoto! Sua casa é incrível!" exclamou ele, olhando ao redor com olhos arregalados. "Tem praia aqui perto? Podemos nadar depois?" "Claro que podemos", respondi, bagunçando seus cabelos. "Temos todo o tempo do mundo." Vanessa e Bruno se aproximaram, visivelmente desconcertados com a beleza e o óbvio valor da propriedade. "Pai", começou Vanessa, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Que lugar surpreendente. Não imaginava que você viria para tão longe." "Às vezes precisamos de distância para enxergar com clareza", respondi, lembrando-me da passagem de O Pequeno Príncipe que Teresa marcou para mim. "Entrem, vamos conversar." Mostrei a casa a eles, percebendo os olhares avaliativos que trocavam, calculando mentalmente o valor de cada cômodo, cada peça de mobiliário. "Mateus, por que você não vai explorar o Jardim dos Fundos?" sugeri quando chegamos à sala. "Tem uma mangueira carregada de frutas e uma rede para descansar. Depois conversamos sobre aquele mergulho." Assim que ficamos sozinhos, Bruno foi direto ao assunto sem se preocupar em disfarçar sua ansiedade. "Senhor Benedito, estamos com problemas. Sérios problemas." "Que tipo de problemas, Bruno?" "As contas não são como esperávamos. Há dívidas que não conhecíamos, investimentos que estão bloqueados. E a casa tem uma hipoteca enorme que Teresa nunca mencionou." Observei a preocupação genuína em seus rostos e senti uma pontada de pena. Teresa havia sido verdadeiramente brilhante em seu plano. Ela não apenas garantiu meu futuro, mas também criou um labirinto financeiro que Vanessa e Bruno agora tentavam desesperadamente navegar. "Isso é muito estranho", comentei, fingindo surpresa. "Teresa sempre foi tão meticulosa com as finanças." "Exatamente", exclamou Vanessa. "Não faz sentido, a menos que o quê?" "A menos que ela tenha escondido dinheiro", completou Bruno, incapaz de disfarçar sua ganância. "Há rumores entre os amigos dela no banco, insinuações de que Teresa mantinha contas secretas, investimentos que não aparecem no inventário oficial." Decidi jogar um pouco com eles. "E por que vocês acham que eu saberia algo sobre isso? Porque ela deixou aquele Opala para você."
respondeu Vanessa, seus olhos fixos nos meus. Um carro velho e sem valor aparente. Não faz sentido, a menos que houvesse algo especial nele. O Opala era apenas um carro que sua mãe apreciava por razões sentimentais, respondi, mantendo a expressão neutra. Nada mais que isso. Pai, Vanessa aproximou-se, sua voz subitamente suave, como nos tempos em que me pedia dinheiro para algum capricho adolescente. Precisamos da sua ajuda. Estamos realmente em apuros financeiros. Se você sabe de algo, qualquer coisa... Observei minha filha, tentando encontrar naquela mulher de 45 anos algum traço da criança que um dia amei incondicionalmente. Haveria algo autêntico em seu aparente arrependimento? Ou era apenas mais uma manipulação movida pela necessidade financeira? O que você faria se eu realmente soubesse de algum dinheiro escondido, Vanessa? Dividiria comigo? Permitiria que eu voltasse para casa? Ou apenas tentaria extrair a informação para depois me descartar novamente? Suas bochechas coraram levemente, sinal de que minha flecha havia atingido o alvo. Pai, eu sei que fui dura com você. Estava confusa, sob muita pressão. Não estava pensando claramente. Não estava pensando claramente quando me expulsou da minha própria casa, quando gritou para que eu fosse embora, que não precisava mais de mim. Bruno interveio, sempre o pragmático. O que importa é o futuro, não o passado. Podemos encontrar um arranjo que beneficie a todos. O senhor, obviamente, está confortável aqui. Mas talvez pudéssemos... Pudéssemos o quê, Bruno? Dividir o dinheiro que vocês acham que Teresa escondeu? É isso que estão propondo? Os dois trocaram olhares nervosos. Vanessa decidiu mudar de tática. Mateus sente sua falta. Ele não entende por que você desapareceu assim tão de repente. Eu não desapareci, Vanessa. Fui expulso e Mateus e eu mantemos contato regular. Ele sabe exatamente onde estou e como estou. A surpresa em seus olhos revelou que ela não sabia das conversas telefônicas. Mas um pequeno triunfo para mim. Decidi que era hora de encerrar aquele jogo de gato e rato. Tenho uma proposta para vocês. Sei algumas coisas sobre as finanças de Teresa que podem ajudá-los. Estou disposto a compartilhar essa informação, com uma condição. Qual? Perguntou Bruno ansioso. Mateus, quero acesso livre a meu neto. Ele poderá me visitar durante as férias escolares. Passaremos tempo juntos regularmente, sem interferências de vocês. Vanessa hesitou, mas Bruno foi rápido em concordar. É justo. O que o senhor sabe que pode nos ajudar? Não tão rápido. Quero isso por escrito. Um acordo legal, redigido pelo Dr. Ronaldo. Por que tanta formalidade, pai? Somos família. Somos família? Curioso. Não foi o que pareceu quando você me colocou para fora de casa. Após mais algumas negociações tensas, concordamos que eu ligaria para Dr. Ronaldo na segunda-feira para preparar os documentos necessários. Eles ficariam em um hotel na cidade durante o final de semana, enquanto Mateus permaneceria comigo. Uma pequena vitória que não deixei escapar. Quando eles se foram, Mateus e eu passamos o resto da tarde na praia, construindo castelos de areia, nadando nas águas mornas, conversando sobre tudo e nada. Ele me contou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre como as coisas estavam estranhas em casa desde a morte da avó. Mamãe e papai brigam muito agora. Confidenciou enquanto caminhávamos pela beira da água, o sol começando a se pôr. Sempre sobre dinheiro. Papai diz que vovó escondeu algo importante que precisam encontrar. E o que você acha disso tudo, Mateus? Ele deu de ombros, com aquela sabedoria simples que às vezes só as crianças possuem. Acho que vovó era esperta demais para deixar algo importante onde eles pudessem encontrar. Se ela escondeu algo, deve ter deixado com alguém em quem confiava de verdade. Sorri, tocado pela perspicácia do meu neto. Você tem razão, Mateus. Teresa era mesmo muito esperta. Naquela noite, deitado na cama, observando as estrelas pela janela aberta, refleti sobre o estranho rumo que minha vida havia tomado. Há poucas semanas, estava desolado, traído, sem rumo.
Agora estava em paz, com controle sobre meu destino, com recursos mais do que suficientes para viver confortavelmente pelo resto dos meus dias. Não sabia exatamente como lidaria com Vanessa e Bruno no futuro. Parte de mim queria puni-los, deixá-los afundarem em suas próprias dívidas e problemas, colhendo o que plantaram. Outra parte, talvez a parte que Teresa mais amava, ainda esperava algum tipo de redenção para minha filha, ainda acreditava que em algum lugar sob aquela máscara de frieza e materialismo existia a menina que um dia encheu nossa casa de risadas. Na segunda-feira, conforme prometido, liguei para Dr. Ronaldo. Expliquei o que havia acontecido e o que pretendia fazer. O senhor tem certeza disso, seu Benedito? Depois de como eles o trataram. Não estou fazendo por eles, doutor. Estou fazendo pelo meu neto, por Teresa e talvez um pouco por mim mesmo. Não quero carregar ressentimentos pelo resto da minha vida. Já perdi muito tempo com isso. Compreendo. Vou preparar os documentos. E quanto à informação que vai compartilhar com eles? Vai revelar tudo? Não, apenas o suficiente para resolverem os problemas mais imediatos. R$ 1 milhão transferido diretamente para a conta de Vanessa. Os outros documentos serão um contrato estabelecendo minhas condições e a criação de um fundo educacional para Mateus, no valor de mais 1 milhão. Esse dinheiro ficará bloqueado até ele completar 18 anos. E os documentos sobre os negócios questionáveis que Vanessa e Bruno mantinham com aqueles investidores estrangeiros, os que Dona Teresa descobriu, esses ficarão guardados comigo, um seguro, caso eles não cumpram sua parte do acordo. No final daquela semana, assinamos os documentos em minha casa com o Dr. Ronaldo como testemunha. Vanessa parecia genuinamente aliviada. R$ 1 milhão resolveria seus problemas mais urgentes, embora fosse muito menos do que ela imaginava existir. Após a assinatura, enquanto Bruno conversava com o Dr. Ronaldo sobre os detalhes da transferência, Vanessa se aproximou de mim na varanda. "Esta casa é linda", comentou ela, olhando para o mar. "Mamãe sempre teve bom gosto." Sim, ela tinha, em quase tudo. Vanessa captou a indireta, mas não reagiu. Ao invés disso, surpreendeu-me com uma pergunta inesperada. "Você acha que ela me amava, pai?" No final, mesmo sabendo como eu me tornei, a vulnerabilidade em sua voz me pegou desprevenido. Por um momento, vislumbrei nela a menina que conheci, a filha que amei sem reservas. "Sua mãe sempre amou você, Vanessa, até o último momento. Ela apenas amava a pessoa que você poderia ser, não necessariamente a pessoa que você escolheu se tornar." Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto perfeitamente maquiado. "Acho que entendo isso agora. Não sei se aquele foi um momento de genuíno arrependimento ou apenas mais uma performance. Talvez nunca saiba ao certo. Mas decidi dar a Vanessa o benefício da dúvida, não por ela, mas por mim mesmo, por minha própria paz de espírito. Depois que eles partiram, voltei à rotina que estava construindo em Búzios. Continuei como voluntário na biblioteca local, fiz novas amizades, comecei a considerar a ideia de abrir uma pequena livraria na Rua das Pedras. Um sonho antigo que nunca tive coragem de realizar. Mateus me visitava regularmente, passando fins de semana e férias comigo. Nossa relação se fortalecia a cada encontro, e nele eu via a promessa de um futuro melhor para nossa família fragmentada. Quanto ao Opala azul, mantive-o guardado na garagem, perfeitamente conservado. Ocasionalmente, dirigia-o pela orla ao pôr do sol, sentindo a presença de Teresa ao meu lado, como se ela estivesse me acompanhando nessa nova jornada que, de certa forma, ela havia planejado para mim. A vida que encontrei após abrir o porta-malas daquele carro não foi apenas uma revelação financeira. Foi uma revelação sobre o amor, sobre como ele pode transcender até mesmo a morte para proteger aqueles que amamos. Foi também uma revelação sobre mim mesmo, sobre a força que não sabia que possuía, sobre a capacidade de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Teresa me deu muito mais que dinheiro e propriedades.
Ela me deu uma segunda chance, uma oportunidade de redescobrir quem sou sem as amarras das expectativas alheias ou das minhas próprias limitações autoimpostas. E por isso serei eternamente grato. Quando olho para trás e recordo tudo o que aconteceu nos últimos meses, mal posso acreditar na jornada que percorri. Aos 72 anos, pensei que minha vida estava praticamente terminada quando perdi Teresa, minha companheira de quase meio século. Quando fui expulso da minha própria casa pela minha filha, com palavras que ainda ecoam dolorosamente em meus ouvidos: "Vá embora, não preciso mais de você, seu velho." Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O que eu não sabia é que aquele momento de profunda dor seria também o início de uma nova vida, uma transformação que me levaria a descobrir uma força interior que nem eu mesmo sabia que possuía. E tudo começou com um velho Opala azul, o último presente de Teresa, aparentemente tão insignificante, mas que guardava em seu porta-malas muito mais do que dinheiro e documentos. Guardava uma mensagem de amor e proteção que transcendeu a própria morte. A descoberta no porta-malas do carro foi apenas o começo. Cada documento, cada palavra na carta de Teresa foi como um fio conduzindo-me através de um labirinto de revelações. Descobri segredos que minha esposa havia guardado de mim. Alguns para me proteger, outros talvez por vergonha. Descobri um lado de minha filha que sempre me recusei a enxergar, mesmo quando os sinais estavam bem à minha frente. E mais importante, descobri uma versão de mim mesmo que nunca tive a chance de conhecer. Independente, forte, capaz de tomar decisões difíceis e enfrentar adversidades sem desmoronar. Hoje, em minha casa em Búzios, com o som das ondas como música de fundo constante, percebo que a verdadeira herança que Teresa me deixou não foram os milhões de reais, as propriedades ou a segurança financeira. A verdadeira herança foi a liberdade de ser quem eu realmente sou, sem as amarras das expectativas alheias ou das minhas próprias limitações autoimpostas. Meu relacionamento com Vanessa continua complexo. Aquela pequena carta que ela me enviou foi apenas um primeiro passo num caminho que ainda não sei onde vai dar. Há feridas profundas que talvez nunca cicatrizem completamente. Mas aprendi que o perdão não precisa vir acompanhado de esquecimento ou de reconciliação total. Posso perdoá-la pelo que fez, pelo que disse, sem necessariamente retornar à dinâmica familiar doentia que cultivamos por tantos anos. Mateus, meu neto precioso, é a ponte que mantém nossa família conectada de alguma forma. Nele, vejo traços do menino que Felipe foi um dia, antes que o mundo o endurecesse, antes que o dinheiro e o status se tornassem suas prioridades. Cada visita de Mateus traz cor e alegria à minha nova vida, e espero estar plantando nele sementes de valores que florescerão quando for adulto. Quanto a mim, descobri que nunca é tarde para recomeçar. Comecei como voluntário na biblioteca local, reencontrando minha paixão pelos livros que ficou adormecida durante tantos anos de vida doméstica. Recentemente aluguei um pequeno espaço na Rua das Pedras e estou transformando-o numa livraria aconchegante, especializada em literatura clássica e obras de autores brasileiros. Páginas ao Mar. Chamei-a em homenagem à vista que tenho da minha varanda todas as manhãs. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com qualquer parte da minha história, quero que saiba, nunca é tarde demais para mudar o rumo da sua vida. Nunca é tarde demais para descobrir sua própria força, para cortar relacionamentos tóxicos, para criar novos laços, para recomeçar. Se eu pude fazer isso aos 72 anos, depois de uma vida inteira de dependência emocional e financeira, você também pode. Deixe nos comentários sua própria história. Já passou por algo parecido? Já se sentiu rejeitado por alguém que deveria te amar incondicionalmente? Como lidou com isso? Ou talvez você esteja do outro lado. Já tratou um familiar idoso com menos respeito e carinho do que ele merecia? O que te fez perceber seu erro?
Seus comentários são extremamente importantes para mim e para o canal Meu Avô Falou. Eles me ajudam a saber que não estou sozinho nessa jornada, que minhas experiências ressoam com outros corações, que minhas palavras têm algum valor neste mundo tão cheio de ruídos e distrações. Se você gostou da minha história, por favor, não esqueça de se inscrever no canal Meu Avô Falou. Temos novos vídeos todas as semanas, contando histórias reais de pessoas como eu e você, histórias que nos fazem rir, chorar, refletir sobre a vida e suas complexidades. O botão de inscrição está logo abaixo do vídeo, junto com o sininho que você pode ativar para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Deixe seu like também. Cada curtida é um sinal para o algoritmo de que nosso conteúdo merece ser visto por mais pessoas. E compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esta mensagem de esperança e renovação. Produzir conteúdo de qualidade como este exige muito tempo, dedicação e recursos. Se você puder, considere nos ajudar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite cobrir os custos de produção e continuar trazendo histórias emocionantes diariamente. Mesmo uma pequena contribuição faz uma enorme diferença para mantermos o canal ativo e crescendo. No próximo vídeo, vou contar como foi o reencontro com Jurema, nossa antiga governanta, que agora vive comigo aqui em Búzios e se tornou muito mais que uma funcionária. É uma verdadeira amiga e confidente. Uma história de lealdade que atravessou décadas e sobreviveu a todas as tempestades. Antes de me despedir, quero deixar um pensamento para reflexão. Às vezes, o que parece ser o fim de tudo é apenas o começo de algo novo e mais significativo. Como dizia minha querida Teresa em sua última carta para mim, dependa de ninguém, apenas de você e que Deus continue te abençoando. Palavras que mudaram minha vida e que talvez possam mudar a sua também. Obrigado por ouvir minha história. Obrigado por fazer parte deste momento da minha vida. E lembre-se sempre, no porta-malas da vida, às vezes encontramos os tesouros mais inesperados, exatamente quando pensamos que tudo está perdido. Até o próximo vídeo, aqui no canal Meu Avô Falou.